Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a explosiva delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Entrevista o jurista Luiz Flávio Gomes, professor e diretor-presidente do Instituto Avante Brasil. Professor, obrigada por estar conosco. Hoje foi mesmo bombástica essa notícia da publicação da revista Isto É. O Jornal da Gazeta tem apresentado desde o início, vários aspectos dessa denúncia que tem no centro várias circunstâncias muito graves sobre ações da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Entretanto, mais no fim da tarde, Delcídio Amaral e o advogado dele soltaram uma nota formal em que ele não confirma essa publicação da revista Isto É, ele não confirma o conteúdo. Assim que ele se expressa, ele diz que não conhece a jornalista, o que não tem a menor diferença, porque não é uma reportagem, é um texto que se refere a, o que diz Isto É, uma delação premiada. Agora, Delcídio não contesta o teor daquilo que foi publicado, disto que seria a delação premiada dele, e não usa a expressão delação premiada. Eu quero ouvir do senhor, por que Delcídio Amaral, nessa nota, teria sido tão evasivo? Maria Lídia, primeiro, ao que tudo indica, houve a delação. Uma revista não vai fabricar todos os documentos e mostrar trechos do documento. Ele diz que não reconhece aqueles documentos. Não reconhecer, como você mesmo colocou, não significa que ele não nega o teor que está ali. Essa é uma artimanha linguística para dizer o não dito. Ou seja, não nega, mas também não confirma. E ele não pode confirmar, porque essa delação só não foi homologada pelo ministro Teori, porque houve uma das cláusulas em que ele pedia 6 meses de silêncio absoluto. E, evidentemente, a cláusula foi rompida no momento do vazamento da notícia. O ministro Teori devolveu a delação para o procurador-geral para que ele eliminasse essa cláusula, porque ele, Teori, na hora de homologar, não concordou com 6 meses de silêncio. Então, em síntese, ele nem pode dizer que sim, nem pode dizer que não. Quer dizer, Delcídio tem um impedimento. Há um impedimento de ele falar agora qualquer coisa, porque pode o Ministério Público dar tudo por anulado. Agora, professor, o senhor falou no Ministério Público. Uma denúncia como essas que apareceram na publicação desta que seria a delação premiada de Delcídio Amaral estarreceu o país. Porque coloca as principais figuras da República em atos que são criminosos. Vários. A minha indagação: é papel da Polícia Federal, é papel do Ministério Público ir a fundo na investigação daquilo que está nessa delação para esclarecer os fatos para o país? Indiscutivelmente, o país que já vive humilhado não aceita mais nenhum tipo de omissão ou de protelação. Urgentemente esclareça, é verdadeiro ou não? Contra o Lula foram imputados mais de 10 crimes graves, de vários casos de corrupção. Corrupção do Marcos Valério, que deu dinheiro, corrupção da CPI dos bingos, e vai por aí. Agora, Triplex e Sítio de Atibaia viraram juizado de pequenas causas. É tão diminuto, é tão pouco isso, diante da gravidade do que foi hoje delatado, vários casos de corrupção, que não há dúvida nenhuma, nós dependemos dessas investigações. Agora, repercute tudo isso numa possível prisão do Lula, isto é absolutamente, digamos, previsível. É possível que aconteça essa prisão do Lula, só que aí o Moro precisa ter muito cuidado, porque prender líder político e não prender bem, você transforma o herói em mártir do povo. E ele vai dizer, tá vendo minha inocência? Fui solto, nada provou. Então,
tem que ir no tiro certo, Moro. Não é decretar prisão preventiva rapidamente, tem que ir no tiro certo. Outro ponto controvertido aqui é se a presidenta Dilma pode ser investigada. Você disse da investigação. Claro que todos nós queremos saber. Isso é verdadeiro? Ela teria participado de Pasadena, ela teria feito caixa 2 na campanha dela de 2010, vários caixa 2, e ela teria mantido o Cerveró para manter o esquema do propinoduto dentro da Petrobras. Agora, ela pode ser investigada? Há uma polêmica jurídica sobre isso. Eu já escrevi dizendo que, no meu ponto de vista, pode e deve. Por quê? Porque, mesmo ela não respondendo por crimes antes do mandato, eu tenho que ter todas as provas colhidas o dia que ela deixar a presidência, ela tem que responder. Como disse o ministro Celso de Mello hoje, nós estamos vendo um assalto ao Estado cometido por um crime organizado, e isso é de interesse público, que todos saibam detalhe por detalhe do que aconteceu. Bom, hoje o governo reagiu muito fortemente, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a própria presidente Dilma fez um discurso, Jacques Wagner também foi veemente, desqualificando o que seriam as declarações de Delcídio Amaral, então líder do governo até novembro, quando foi preso. O fato de ser questionada a credibilidade de Delcídio Amaral fragiliza o conteúdo dessa delação? O Supremo decidiu isso dia 27 de agosto último, no caso do Youssef, em que se contestava a credibilidade do Youssef para fazer nova delação, tendo em conta que ele já tinha rompido uma anterior. E o Supremo disse 10-0, disse: não se questiona a credibilidade em delação simplesmente por um motivo fácil de entender. Toda delação tem que ser provada. Pode ser o sujeito com credibilidade, sem credibilidade. Eu dependo de provas. E o fato de não ter sido homologada ainda pelo Supremo, isso desqualifica a força dessas informações contidas na delação? Não. A homologação é só um ato formal em que o ministro Teori, neste caso, examina se não tem alguma cláusula abusiva. Ele achou que esse sigilo de 6 meses é uma cláusula abusiva. Por quê? Porque por detrás disso, Delcídio queria, nesses 6 meses, manter o mandato e não ser cassado pela Comissão de Ética do Senado, que hoje, inclusive, o presidente já disse, com toda essa confissão dele, não tem mais como escapar da Comissão de Ética e vai ser cassado como senador. Ou seja, Delcídio queria se proteger, essa cláusula é isso. E o ministro Teori, isso não pode. Sim, o senhor falou isso, o senhor deixou isso claro. Bom, para encerrar, a presidente Dilma hoje, em discurso, criticou vazamento ilegal de informações, afirmando enfaticamente que o princípio da presunção de inocência vale para todos e que não se pode permitir a execração pública de quem quer que seja. Como é que o senhor interpreta a fala da presidente no dia de hoje? A presunção de inocência vale para todos. Porém, isso não impede que uma pessoa que foi delatada seja investigada para se descobrir a verdade dos fatos. Número 2, a presidenta Dilma faz uma postura de defesa, como todos que são delatados fazem essa postura de defesa. No entanto, a justiça que está atuando no Brasil na Lava Jato tem que continuar agindo, atuando. Dilma não é nenhuma pessoa acima da lei. Não existe ninguém acima da lei. O ministro Celso de Mello também enfatizou isso hoje. Todos têm que ser investigados e processados e, se tiver provas, condenados e se responsabilizar pelo que faz de danos para a sociedade brasileira. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberi.